convidado de hoje é o Marcos Almeida, o Coringa, mais conhecido pelos torcedores de Tapetinga e também muito conhecido na cidade de Santos, por ser pai de uma grande joia que o Santos lapidou, o jogador Marcos Leonardo. E o meu convidado de hoje é o Marcos. Marcos, fica à vontade, seja bem-vindo hoje nesse bate-papo, nessa resenha comigo. E, primeiramente, quero te agradecer pela sua disposição em aceitar o nosso convite. Seja bem-vindo. Não, a gente que agradece, Zé, né? A gente agradece a oportunidade que você está nos dando aí de falar um pouco da nossa trajetória. É uma honra estar aqui ao seu lado, né? Uma pessoa que a gente já admirava quando jogava, né? Pela história, também pela sua história, né? Uma história também vinda lá vamos dizer assim, do campo humilde, né? Da favela, né? Vamos dizer assim, num sentido do que nós brasileiros já nos conhecemos, e a gente tem um prazer imenso estar aqui contigo nesse dia. Eu que agradeço, mas me fala uma coisa, da onde veio esse apelido Coringa e quem te apresentou ou da onde apareceu o futebol na sua vida? Na verdade, lá na minha cidade, na cidade de Tapetinga, na Bahia, a gente morava também em casas populares, né? E lá nessas casas populares tinha um time, né? Como em todos os lugares nas favelas tem, né? Lá também tinha, né? Chamava o Cruzeiro de Val, e ele desde pequeno eu já vi o meu irmão Zenailton jogando futebol, era zagueiro, e eu tinha esse desejo de jogar também, e ali eu acompanhava ele em cada jogo, em cada partida, ali na várzea, né? E aí eu comecei ali também trilhar, já na categoria do base do time de Val, o futebol, né? E foi quando eu comecei a jogar futebol de goleiro. Goleiro, pô. E o seu irmão é mais velho? Mais velho, meu irmão é mais velho. Hoje já falecido, né? E aí eu comecei como goleiro, e aí depois o treinador Val foi vendo que eu tinha muita habilidade com os pés, me colocou para ser volante. Aí de volante ele me colocou para ser ponteiro direito, naquela época jogava ponteiro direito, ponteiro esquerdo, centroavante, me jogou para a ponta direita. Aí chegou um jogador que também era muito bom e só jogava com a perna direita. E como eu chutava tanto com a esquerda como com a direita, aí ele me jogou para mim jogar de ponteiro esquerdo. Aí de ponteiro esquerdo, no final da história, vou acabar parando em centroavante, aí chamava o Coringa do time. Coringa do time. E aí o apelido veio devido a isso. Ambidestro, jogava com as duas pernas. Jogava com as duas. E tudo começou nesse campo? Começou nesse campo, lá nas casas populares, na Nova Itapetinga, na cidade de Tapetinga, Bahia. E é verdade que você precisava jogar escondido da sua mãe? Meus pais trabalhavam em feira, né? Em frutas, e a gente tinha que acordar 4, 5 horas da manhã para ir para a feira, né? Certo. E aí eu sempre saía escondido. Antes meus pais acordavam, os treinamentos lá antigamente era cedo, né? Começava cedo, 5 horas da manhã. Então eu já saía antes dos meus pais acordarem para ir pro campinho jogar, né? Jogava escondido. Às vezes chegava em casa, tomava uma surra, mas falava, mas valia a pena por causa do futebol. Ah, é? Passei. Mas mesmo jogando escondido, nessa fase foi a fase que você foi tricampeão do campeonato, foi campeão da terceira divisão do campeonato baiano. Foi mais ou menos no ano 2000 que você teve essa grande conquista na tua carreira? Isso, Zé. Na verdade, a gente lá tem um campeonato na Bahia chamado Intermunicipal, né? O Intermunicipal são seleções das cidades, né, que se enfrentam, e é se eu não me engano, ainda é o maior campeonato amador do mundo, né? Já revelou vários jogadores, como Aldair, como Liedson, que jogou no Corinthians, né, Júnior Baiano e vários outros jogadores baianos, né, que surgiu desse Intermunicipal. E aí, meu sonho era jogar pela seleção de Tapetinga um dia, né? Para chegar até nessa seleção e disputar um campeonato desse. Porque era um campeonato que, para o interior da Bahia, era mais visto do que o próprio campeonato baiano na época.
Certo. Que o pessoal, tanto que jogava Bahia e Vitória, geralmente, mais na capital, né? Mais em Salvador. Então a gente não tinha, o pessoal do interior não tinha muito acesso. Já o Intermunicipal não, o Intermunicipal envolvia, né, todas essas seleções e os domingos cada cidade era aquela alegria. E eu tinha esse sonho de chegar a essa seleção, né? E aí eu consegui chegar no ano de 95. Certo. No qual, no ano 95, 96, a seleção de Itapetinga foi campeão do Intermunicipal, bicampeão do Intermunicipal, né? Tive esse privilégio de estar ali junto com grandes atletas lá da nossa região, né? Que jogou o próprio Tarantini, que foi campeão em 88 brasileiro pelo Bahia, né? Jogou nesse ano 95, e vários outros jogadores lá na nossa região, Maestro Nino, Cocada, né? Índio, Juca, e vários outros atletas que é conhecido na nossa região lá de Itapetinga, e a gente teve esse privilégio de ser bicampeão desse campeonato. Certo. Aí foi quando, em 96, eu vim para morar em São José dos Campos, né, na cidade aqui do interior de São Paulo. São Paulo, você veio para buscar um novo time, para dar continuidade à sua carreira, ou você veio para outros negócios? Não, a gente veio, meu intuito era isso, né? Meu sonho era isso, porque quando eu tinha 12 anos, o Flamengo teve na minha cidade, né, em 1988, lá em Itapetinga. Jogou Flamengo e Itapetinga na época. E um olheiro do Flamengo, eu de gandula na época, tinha os gandula, né, e eu era um dos gandula que ficava no fundo do gol do Primaverão. E um desses, e terminou no final do jogo, no final do primeiro tempo, teve um chute lá que eu não lembro mais qual foi o atleta que tinha dado. E tinha Cantarelli, que estava no gol do Flamengo, né? E eu estava no fundo. Então, quando essa pessoa chutou essa bola, foi muito forte. Eu por ter pouca idade na época, eu dominei no peito e segurei, sem deixar cair, e joguei para Cantarelli de novo. Então, o olheiro do Flamengo, que estava lá na hora, falou: quem é aquele menino? E aí, quando terminou o primeiro tempo, ele começou a bater bola comigo, lá no gol e tudo. E aí foi quando o Flamengo fez o convite de vir embora para o Rio de Janeiro. Eu com 11 para 12 anos fazia avaliação no Rio de Janeiro. Aí foi quando meus pais, minha mãe, meu pai não deixou eu vir, né, nessa época. E também o Bahia, quando teve, depois um ano após, o Bahia também foi me buscar lá. Meus pais também não tinham conhecimento de futebol, tinha medo de deixar os filhos viverem longe deles, né, porque da questão da criação. E aí eu acabei não indo para Salvador nesse período. Quando você chegou em São José, você tinha quantos anos? Aí, quando eu cheguei em São José, eu estava já com 19 anos para 20. Com 19 para 20 anos. O Marcos Leonardo já era nascido? Não, ainda não. Ainda não. Essa época, o Marcos Leonardo nasceu em 2003. 2003. Eu fui para São José em 96. Em 96. 96, final de 96 para 97. E quando... Aí eu jogo na cidade de São José. Sim. Né, na época ainda Jogou até não era profissional, eu não era ainda profissional, e aí eu comecei a jogar pela cidade, na região lá de São José, e aí teve a oportunidade de eu ir para o São José. Aí nessa época que eu ia para o São José, houve um acontecimento, infelizmente meu irmão morreu de acidente, e aí eu tive que retroceder, a família toda, né? Meu pai e minha mãe na época sentiu muito, e a gente retrocedeu para Itapetinga, para volta para Itapetinga em 99. E aí foi quando surgiu o Esporte Clube Itapetinga, o time profissional que foi montado lá na nossa cidade. E aí a gente disputa esse campeonato de 2000 da terceira divisão para colocar o Itapetinga na segunda divisão e posteriormente na primeira. E a gente foi campeão desse campeonato, que também acabou nos dando a garantia de ir para a segunda divisão no próximo ano. Certo. Só que aí a gente foi campeão e no próximo ano, devido à questão políticas da época, o time acaba acabando naquela época, né? Não deu continuidade. Sim. Você tinha quantos anos? Eu tinha ali já com 25. 25. Foi quando eu me profissionalizei. Certo. Com 25 anos. E aí você, quando profissionalizou, com 25, a sua carreira durou até qual idade? Aí eu fui para o Palmeiras Nordeste, fiquei um período lá, na época o Palmeiras tinha uma franquia lá. Fui muito rápido, fiquei uns 3 a 4 anos como profissional. Aí depois teve esse problema da minha contusão que eu tive no tornozelo. E na época meu filho, em 2003, Léo estava nascendo, né? Na época a mãe dele estava
grávida e eu retornei para minha cidade, ia ver um concurso público, né, da prefeitura e na época a gente fez e eu acabei passando. E começou a trabalhar eu lá. comecei a trabalhar, né, a me manter, porque na época o futebol não dava esse recurso, né, para a gente se manter. E aí eu retornei para minha cidade e fui trabalhar concursado pela prefeitura. E você da sua cidade trabalhando a próxima fase sua, mesmo trabalhando, você vem para Taubaté, você vem para São José ou Taubaté? Como que você chegou na cidade de Santos? Como que foi, qual foi o percurso? O que você precisou fazer para chegar até a cidade de Santos? Aí já foi uma história que já tinha eu e meu filho envolvido, né? Ele já tinha, a gente dava treino para ele lá na nossa cidade, tem um projeto social lá no Centro Social Urbano, Projeto Atleta de Cristo, e eu já percebi ali nele esse talento também, né? Quantos anos ele tinha? Ele tinha 4 para 5 anos, 4 quando ele para 5? começou. Já dava para ver que perceber que o menino... o jeito de bater na bola, batia com a esquerda também, batia com a direita. E não ia dormir com a bola, acordava, queria a bola. Dormia, queria a bola. E é interessante que eu nunca, tipo assim, influenciei ele de querer ser jogador de futebol. Foi não. natural. Espontâneo, natural. Sim. E aí a gente fui dando os treinamentos juntamente com Osias e Roberto, que eram também professores lá junto comigo, lá do projeto. E a gente foi dando treino até foi lá, eu dava treino no sábado, na sexta e no sábado no projeto. E no meio de semana tinha um clube lá social, né, dos Coroas, que a gente dava treino no meio de semana. Aí já era uma área mais particular, né, que eu recebia por isso. E eu dava treino para os filhos dos sócios, juntamente com Marcos e Leonardo. E aí a gente foi aprimorando um pouco ele mais, né? Então ele tinha treino na terra, no terrão, tinha treino no gramado também. E aí eu me lembrei da minha história, do que quando meus pais na época não tinham me deixado ir para o Rio de Janeiro ou para Salvador, eu vi que meu filho já estava com 10 anos, uma oportunidade boa, já estava bem preparado em termos fisicamente também. E ele já disputava alguma competição? Disputava o campeonato da nossa região, da nossa cidade. E ele já se destacava? Já se destacava. Sempre jogou como atacante? Sempre jogou como atacante, pela beirada, pelo lado esquerdo, né? Na época ele gostava muito de Neymar. Sim. Mas a gente, dentro dos treinos, a gente mudava um pouco para várias posições, né? Para aprimorar, porque eu sabia que quando tivesse avaliação, geralmente os avaliadores colocam os garotos, né, em várias posições para testá-los e nos próprios treinamentos eu já fazia isso com ele para ele já ter essa maturidade para quando tivesse avaliação ele pudesse ali ser aprovado. E aí quando que vocês vêm para Santos? Em qual estágio, qual idade que já tinha o Marcos Leonardo? Aí em 2014, né, aí eu tinha uma decisão a ser tomada, que eu tinha que deixar o concurso público da minha cidade, né, que era concursado, deixar os Coroas, né, que era um trabalho que eu fazia parte lá, particular, que eu também era remunerado, e o projeto da Agente Social, que a gente tem esse trabalho. Era uma decisão muito difícil, só que eu me vi na situação daquilo que eu tinha vivido com os meus pais. Eu falei, não, agora é o momento, 10 para 11 anos, vou embora para a minha região, lá para a região do Vale Paraíba. Eu tinha minhas irmãs que moram lá até hoje ainda. E eu fui para São José, e quando chegando em São José, aí meu primo, que mora em Taubaté, né, mas minha tia e meu tio, estava abrindo, na época, uma loja de ferragem. E aí eu falei, não, então ele me convidou para me trabalhar junto com ele. Fui para Taubaté. Fui para Taubaté para trabalhar. E minha preocupação sempre era de deixar ele em um lugar que pudesse manter a parte física dele. Por quê? Porque em novembro... Quantos anos ele tinha? Ele tinha 10 anos. 10 ainda. Porque em novembro ele tinha uma avaliação do São Paulo. Que o São Paulo teve lá na minha cidade, Tapetinga, teve avaliação, ele foi aprovado. Certo. E aí Levinha, que na época tinha ido lá, deu os nomes dele para o pessoal de São Paulo. O pessoal de São Paulo entrou em contato com a gente e queria que a gente fosse para lá, para Cotia, em novembro de 2014. Aí eu vou para Taubaté, em maio de 2014. E a gente chega em uma semana, outra semana teria a avaliação do Santos, nessa escolinha do Santos. E eu deixei ele no Meninos da Vila lá para poder manter a parte física dele, não era nem para fazer avaliação. Você saiu de Taubaté e foi até Santos. Aí já foi a segunda etapa, né? Aí depois que ele passa dessas avaliações de Taubaté, pelo Santos,
Aí de lá em Taubaté a gente vai para Santos. Ah, entendi. A Primeiro. gente já vai para Santos depois que foi aprovado. Mas quando vocês vêm para Taubaté, vem você, o Marcos, Só eu e ele. você e ele. Só ele. Você passou por um processo difícil de separação nesse período. Sim, também. E você fica com a guarda do Marcos Leonardo. Na Só época. que nessa sua vinda e você tendo que abandonar o seu trabalho para tomar a decisão que você acabou de falar, para trazer o Marcos para fazer avaliação em alguns clubes, como o São Paulo, que seria um deles, mas acabou sendo no Santos. Você ter ficado com a guarda dele e tendo que trabalhar, ele acabou ficando com alguém nesse período. Como é que você fazia para conciliar cuidar do Marcos e trabalhar também? Era muito difícil porque no início foi mais tranquilo que eu tinha meu primo, né? Então, o horário eu estava trabalhando, eu chegava, pegava ele, mas tem outro horário que meu primo trabalhava geralmente à tarde e de manhã ele estudava. Não, ele trabalhava de manhã, meu primo, e Léo estudava à tarde nessa época, né? E ele trabalhava pela manhã. Então, pela manhã, geralmente, eu ia para o trabalho, e aí à tarde que ele ia para o colégio, aí eu passava, pegava ele no colégio, né? No Taubaté, no caso. Sim. Foi um momento difícil, muito difícil mesmo, porque, tipo, a minha preocupação sempre era ele nessas questões, né? De ter esse cuidado. Uhum. E como eu trabalhava, um desse dinheiro eu pagava para a Caliene, que era uma pessoa que fazia ronda escolar, né? Levava os garotos para as escolas. Eu pagava ela para ele levar para o treino e também para a escola. Certo. Então ela fazia esse trabalho sempre para mim nessa fase lá em Taubaté. Legal. Mas é verdade que na avaliação já lá no Santos, em um dos treinos o Marcos fez um gol de bicicleta. Foi mesmo? Foi, ele fez Já no primeiro treino ou... Não, isso foi depois. Ele fez a primeira avaliação, né, em agosto. E aí, com todos os atletas na época que foram aprovados nas escolinhas Meninas da Vila, ele passa e aí ele vai treinar com a base. Aí foi com a base que ele fez 3 gols, e um desses gols foi bicicleta. E o gol saiu espontâneo ou foi um gol, a bicicleta ela acabou saindo porque você treinava ele também muito... Não, é assim, né, Zé? Eu sempre falo, o talento ele já nasce, né? A gente aprimora, a gente tenta ajudar, contribuir pela experiência de campo para eles, né? Então, esses movimentos na parte que ele faz, na parte de fundamentos, essas coisas, desde pequeno eu trabalhava muito isso com ele, né? Bater com a direita, bater com a esquerda, saber dominar a bola no peito, né? Saber dar um passe, saber dar um lançamento. Então, desde novo eu sempre levei ele com esse lado profissional, né? Mesmo mostrando para ele já coisas que garotos iam aprender bem com mais idade. Legal. Então, quando ele deu essa bicicleta, ele já tinha feito isso lá na minha cidade, né? Nos campeonatos que tem lá, no próprios treinos que a gente dava. Top, pô. E, Marcos, me conta um pouquinho nesse período, nessa fase que vocês estavam buscando, né, um clube e que você tomou a decisão de vir para Taubaté. Me conta um pouquinho de uma senhora chamada Fátima, que você, nesse período, morou em um dos cômodos da casa dela. Vocês ainda têm contato com ela, dona Fátima? Temos, até hoje, né? Inclusive a gente sempre passa por lá, a gente sempre visita. Foi um momento difícil, né? Eu sempre falo, Deus coloca, quando a gente faz quando o bem, né? O bem, eu sempre falo, o bem sempre, as pessoas acham que o bem sempre vai demorar de vencer. Na verdade, não demora, o bem vence sempre no tempo certo. E a gente que procura fazer as coisas de forma certa, a gente sempre deixa boas, falar igual um dia minha mãe falou, né? O que planta de coisas boas, um dia você vai colher elas, né? E eu vejo a dona Fátima como várias outras lá em Taubaté também, a mãe de Cleito, né, o próprio Cleito, o próprio meu primo, a dona Fátima lá em Santos, Gil da Pousada, a Léo. Então Deus sempre colocou pessoas ao meu redor que foram pessoas de Deus, eu sempre falo isso. E dona Fátima foi uma delas que marcou muito para nós.
E me fala uma coisa, valeu a pena fazer muitos sacrifícios para que o Léo pudesse virar um atleta profissional? E qual desses sacrifícios que cai para você algumas fichas que foram importantes nessa sua jornada, que valeu a pena ter continuado? Acho que a resposta que ele dava em campo, né? Nos treinamentos, a vontade dele, né? O desejo dele de querer ser jogador de futebol, né? Nunca reclamou de um treino, sempre foi empenhado no que fazia. Então, para mim, como pai, né? Cabia para mim, por ser filho, né? Por ser filho, a gente, como pai, a gente quer fazer o melhor para o filho, né? Quer realizar todos os sonhos, se possível, quem é pai sabe disso, dos próprios filhos. E para mim, nessa trajetória toda, isso marca demais na minha vida, né? De ver o esforço dele em cada... Eu ia trabalhar lá em Santos, eu trabalhava na Ambev, em Guarujá, tinha que pegar 3 conduções até chegar em Guarujá, e eu chegava de Guarujá à tarde, umas 5 horas da tarde, ele já tinha vindo do treino umas 5, 5 e meia, e ele comia a comidinha dele lá no clube, a janta, e depois, à noite, nós dava umas 7, 8 horas, a gente ia para a beira da praia, né, para dar um treino, um pouco de fundamento para ele, algumas coisinhas, 30 minutinhos, e nós voltávamos para casa umas 9, 9 e pouco, e alimentava, e depois ele ia dormir, porque no outro dia cedo ele tinha escola, tinha o mesmo processo a fazer todo dia. Então eu via essa dedicação dele, eu via que ele tinha essa vontade, esse desejo de ser jogador, né? Não reclamava dos seus esforços, né? Eu também nunca murmurei para ele de nada na minha vida, de toda essa minha correria que eu fazia, né? Para que ele um dia realizasse o sonho que ele queria, né? Então eu vejo isso como assim, o que eu posso deixar nesse sentido é que vale a pena lutar de uma forma honesta, né? Nós nunca precisou comprar treinador, comprar diretor, comprar presidente, comprar escolinha, comprar nada para ele chegar onde ele chegou. Ele está aí, está de forma honesta, está de forma de trabalho, de suor, de lágrimas derramadas durante esse percurso. Mas valeu a pena. E por falar em sonhos, o Léo já realizou algum sonho que um dia talvez fosse seu? Só o fato, né, Zé, de ter chegado onde ele chegou, né? Hoje está vestindo a camisa do Santos Futebol Clube, né? De uma história muito linda, né? Desde da época de Pelé. Então, para mim já é um sonho realizado, né? Já me sinto satisfeito, feliz. Eu falo sempre para ele isso, filho, o que você queria, hoje você conquistou o seu trabalho, né? O seu sonho de ser atleta, de chegar num grande clube, num clube respeitado mundialmente. E agora o que vinha, eu falo para ele sempre, o que vinha é lucro, né? Claro que eu sei que ele tem alguns desejos, alguns sonhos para realizar, mas eu como pai, eu me sinto realizado. Top. E Marcos, como que é a relação de vocês dois? Você como pai, ele como filho? Você é um pai que pega muito no pé dele, que cobra muito ele? Ou você é um pai que, assim, pô, faz o que você quer, você tem a sua cabeça, você é inteligente? Como que é a relação de vocês dois? Graças a Deus é uma relação de não só como Você é pai aquele, e filho. desculpa, mas você é aquele pai que quando você vai no estádio vê muitas tomadas de decisões dele equivocada e que você cobra, pô, podia ter feito isso, podia ter feito aquilo, você fica mais na sua. Desde pequeno, desde quando ele chegou no Santos Futebol Clube, eu sempre fui um pai. Foi pela minha criação que eu tinha também, né, de minha mãe e meu pai nos criar sempre de forma mais rígida, fazer as coisas certas, né? E eu sempre preguei para ele também essa educação, né? De procurar sempre fazer as coisas de forma certa. Foi um pai sempre, às vezes, amigo na hora que tem que ser, mas às vezes disciplinador na hora também que tem que ser.
E você falando aí de tomadas de decisões, né? E a gente, desde a base ali, eu já pegava, já filmava alguns jogos. Tinha uma pessoa sério? que eu pagava, né? Que era a Léo. mesmo? Ela filmava os jogos desde a base. E a gente pegava todos esses materiais, editava dele. E aí ele jogava geralmente no domingo, né? No sub-13, sub-12, sub-13. No domingo, aí eu pegava na segunda-feira à noite. Que legal, poxa. E pegava esse material já editado tudo certinho. A gente assistia à noite, né? E eu mostrava para ele, olha, filho, ó, essa tomada de decisão não deveria ser dessa forma, deveria ser dessa. E ele assistia ali atentamente cada situação e geralmente futebol, né, a gente jogou, os lances são repetidos, né? Verdade. Os lances são repetidos e aí eu sempre mostrava para ele esses materiais e isso foi criando nele essa evolução, né? De sempre estar aprendendo, de sempre não achar que está melhor do que ninguém. Então ele sempre foi aprimorando cada leitura, né, de jogo, vamos dizer assim. Ah, que legal, poxa. Marcos, até o momento, cara, o que dá para me perceber de uma forma muito clara é essa ligação sua com o Léo, né? Que eu acho que passa de somente pai e filho. Eu percebo que vocês têm uma relação muito próxima, né? De amigos. Eu vejo, olhando nos seus olhos, o brilho que você tem de falar do teu filho, o orgulho que você tem dele. Mas esse orgulho não é só você que tem dele, não. Ele também tem muito orgulho de você. Por isso, ele tá te mandando um recado. Fala, pai. Tô passando aqui para mandar um feliz Dia dos Pais pro senhor. Te agradeço por tudo. Muito obrigado por tudo que você fez por mim. Hoje eu sei que o sonho que eu tô realizando também é seu, também toda a minha família. Mas hoje estou passando para mandar um recado especial pro senhor, dizer que eu te amo. Muito obrigado por tudo, por todos os ensinamentos e também pelos puxões de orelha, tá bom? Abraço, fica com Deus aí. E é nóis. Tamo juntos, Zé. É nóis também, hein? Abraço. Aí, Marcos, top, poxa. Top. Marcos, o que o seu menino significa para você? Ah, Zé, é tudo, né? Quando eu olho esse relato e a relação entre vocês dois, eu lembro muito do meu pai que saiu de casa e eu precisava ter ele como a minha maior referência e infelizmente ele tomou a decisão diferente da sua. Ele saiu de casa e seguiu a vida dele e eu tive uma pessoa que foi muito importante na minha trajetória, que foi a minha mãe. E quando eu te vejo emocionado falando do seu filho, eu queria muito ter convivido com meu pai da forma que você convive com o seu filho. Então eu quero te parabenizar, poxa. Não só pelo dia de hoje, Dia dos Pais, mas por todos os dias você ter sido o pai exemplo, o pai que se dedicou, que se sacrificou em prol do sonho do seu filho. Muitas foram as vezes que você abdicou do seu sonho, deixou o seu sonho para trás para acreditar no sonho dele. Então, a sua história ela é inspiradora para muitas pessoas. Talvez, se você não consegue expressar que é difícil falar do seu filho, talvez seja uma oportunidade de você mandar um recado para essa câmera aqui, para algum pai que talvez passou ou está passando por alguma situação de dificuldades, né, na jornada deles de buscar a realização do seu filho. Então sinta-se à vontade, pode falar para essa câmera. Zé, eu sou pai. Os filhos da gente é tudo, né? É tudo, só quem é pai, quem são pais, né? Sabe o significado de ter um filho. E o que eu posso estar
dizendo para essas pessoas, esses pais que estão aí lutando para que também seus filhos um dia almejem, né, um profissional da vida, é que não pare, não pare. Tem uma frase que fala assim, retrocedesse nunca, rendesse jamais. A gente tem que sempre pensar dessa forma na vida da gente, né? Batalhe até o final. A jornada não é fácil, quem está lá na base, os pais sofrem muito, passam por grandes dificuldades financeiras e etc. Mas não desistam, continue valente, crendo em Deus, principalmente, que é a base, né, da nossa vida, né? Tendo essa fé real, verdadeira, que muda, que transforma, que faz os sonhos acontecerem. Então, desejo a vocês que permaneçam lutando, não desistam, né? Não desistam do sonho dos teus filhos, né? E continue essa trajetória, que Deus tem o melhor para a vida de vocês. Marcos, partindo para o final da nossa resenha, sem muitas delongas, mas sendo direto, quais são os próximos passos? Qual é o futuro? Renovação ou exterior? Pergunta difícil de responder nesse momento, hein, Zé? A gente, né, Zé? A gente hoje ainda, meu filho, ele é atleta do Santos Futebol Clube, né? A gente respeita muito esse lado profissional, né? É claro que a gente sabe que ele também tem os sonhos dele, né? Você que jogou a nível europeu também, sabe que os garotos hoje têm sonhos, né? De um dia alcançar grandes clubes na Europa, jogar uma Champions, né? A Premier League. Então, são sonhos que esses garotos possuem dentro deles, né? Mas hoje eu falo com ele, quando você estiver aqui, quando você não assinou o contrato com nenhum clube de fora, você é atleta do Santos Futebol Clube, faça o seu melhor sempre, né? Se o dia sair daqui, quando a gente renovou o contrato com o Santos há anos atrás, muita gente acharam que a gente ia largar o Santos na mão, que a gente ia fazer de forma desonesta. Nós fomos lá, renovamos, mostramos para a torcida, para todos que eles não estavam mexendo com o tipo de pais, né, que pensam de outras formas, ou atletas que pensam também de outras maneiras. A gente queria sair do Santos e quer sair do Santos um dia de cabeça erguida, com as portas abertas para um dia no futuro, quem sabe, retornar. E hoje, o que eu posso dizer em relação a essa pergunta que você me fez é que a gente está deixando na mão de Deus e Deus que vai direcionar tudo nas nossas vidas, como sempre direcionou. Quero desejar muito sucesso na trajetória, na carreira do Marcos Leonardo, que você continue sendo a grande inspiração da carreira, da vida dele. E antes da gente encerrar, eu tenho um presente para te entregar pelo carinho, disponibilizou o tempo precioso para poder bater esse papo com a gente. Essa camisa aqui, Marcos, ela representou muito na minha carreira. Camisa do Bayern de Munique, clube que eu joguei mais tempo na minha carreira. Por isso que o presente para você está sendo ela. E ainda hoje eu tenho uma ligação muito próxima com um clube que tem o time dos Legends. E é por isso que quando você olhou para mim e falou, poxa Zé, dava para continuar jogando até hoje. Eu continuo me cuidando porque tem o time do Legends, então legal, eu quero continuar vestindo a camisa e honrando. Então eu quero te honrar com esse presente aqui, para que você possa guardar de recordação. Eu agradeço muito, Zé. Obrigado, uma honra grande, imensa, de ter uma camisa dessa, né? Obrigadão mesmo, vai ser bem guardado pro resto da minha vida. Eu que agradeço. Então é isso aí, galera. Não esqueça de seguir nossos canais, Canal do Zé e Resenha Digital Clube. E não faça como eu, esquecendo de ativar o sininho, porque senão você vai ficar de fora de muito conteúdo top que vem por aí.